galera, beleza? Bom, vamos aqui para mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, seguinte, hoje vamos falar sobre conjuntos iguais e também vamos falar sobre subconjuntos, ok? Antes de mais nada, essa aula eu vou passar conjuntos iguais, subconjuntos, e depois que eu acabar de falar subconjuntos, a gente vai voltar em conjuntos iguais, onde a gente vai poder ver um pouquinho mais da matemática por trás dos conjuntos iguais. Por hora a gente vai simplesmente acreditar. E no final também dessa aula a gente vai falar um pouco sobre o conjunto das partes, ok? Então vamos lá. Já escrevi aqui para ficar mais fácil para vocês, né? Então vou pegar aqui essa coisinha. Dois conjuntos A e B são ditos iguais quando todo elemento de A ele também pertence a B. E aí vem essa palavrinha bonita aqui, ó, reciprocamente. Para quem não conhece aí o que é uma coisa recíproca, é uma coisa que vai, mas ela também volta. Por exemplo, reciprocidade é eu querer ensinar matemática e vocês querer aprender. Isso é reciprocidade. O resto é mimimi. Então vamos lá. Ou seja, todo elemento de B também vai pertencer ao conjunto A. Só para a gente fazer. Todo elemento X de A também X pertence a B. Só que não vale só isso, tem que ter a volta. A volta é o quê? X pertence a B também X pertencente a A. Então tem que acontecer essas duas coisas, tá bom? Tem que acontecer essa coisa e essa coisa para poder dar certo. Senão, ó, não podemos falar de conjuntos iguais. A ideia dela prática é muito simples, não tem dificuldade. Se um elemento está dentro de um conjunto do outro, você vai fazer elemento por elemento. Se tiver, é igual. Essa é a ideia. Então, em símbolos, a teoria dos conjuntos ela serve para facilitar a nossa vida na hora de escrever. Então, a gente fala o quê? Que A é igual a B, se somente se. Esse símbolo aqui significa a reciprocidade, tá bom? Toda vez que você vê essa setinha aqui de mão dupla, ela tá falando que é recíproco, tá? Esse símbolo aqui, ó. Essa setinha assim. Então isso aqui é a questão da reciprocidade. Quando você vê ela, você tem que saber que tem que ir e voltar. Reciprocidade. Acho que é assim que escreve. Então você tem que sempre associar que essa setinha, ela vai e volta. Ou seja, é a questão do recíproco, né? Tanto vale para cá como para cá. Então, A é igual a B, se somente se... Outra coisinha que vocês têm que anotar aí, que vocês não podem esquecer mais, né? Para todo X, a gente tem o quê? Que X pertence a A, se somente se... A setinha do se somente se... X também pertence a B. Ok, então isso é um conjunto igual. Ah, professor, eu não entendi nada disso aqui. Eu não estou entendendo nada. De fato, está um pouquinho confuso. Então vamos para os nossos exemplos. Número 1. Vamos supor que a gente tem esse seguinte conjunto. A, B, C e o D. E aí a gente vem cá e eu vou ter esse outro conjunto, que é o D, C, B, A. Nesses dois casos aqui, a gente fala que os dois são iguais. Por quê? O A tá aqui dentro, o A tá aqui dentro. Ok, bateu pro A. O B tá aqui dentro, o B tá aqui dentro. Ok, bateu o B. O C tá aqui dentro, o C tá aqui dentro, bateu. O D tá aqui dentro, o D tá aqui dentro. Então, todos os elementos de A também são elementos de B. A gente, então, acabou tendo a igualdade de conjuntos. Lembra da volta? Você olhou elemento por elemento, bateu eles, então a volta é verdadeira. A é igual a B. Isso que é a nossa definição, ok? Então vamos para a próxima. 2. Vocês estão entendendo? Deixa nos comentários aí qualquer dúvida que é para tirar, tá? 2. Então vai ser 1, 3, 5, 7, 9
E aqui vem aquele temido 3 pontinhos. E eu vou falar que isso aqui é igual a x, tal que x é inteiro, positivo e ímpar. Vou colocar aqui embaixo, tá? E ímpar. Olha aqui, pessoal. Vamos analisar um pouco. 1 é inteiro e positivo ímpar? Sim, ok, bateu. O 3 é inteiro. Ele é positivo, mas ele também é ímpar. Bateu. O 5, ele é inteiro. Ele é positivo. Ele também é ímpar. Bateu. O 7 é inteiro. É positivo. É ímpar. Bateu. O 9 é inteiro. É positivo. É ímpar. Então, se você for seguir a lógica aqui dos 3 pontinhos, mesmo que eu não acredito muito, né? E para quem assistiu o último vídeo aí também vai poder ter uma noção de por que eu não acredito. Isso aqui está seguindo todos os ímpares positivos. Ou seja, os dois conjuntos são iguais. Todo elemento do primeiro conjunto é igual ao elemento do segundo. Ou seja, eles compartilham os mesmos elementos. Só que eles estão escritos de uma forma diferente. Lembra da aula? Uma forma diferente. Esse primeiro, ele está escrito pela citação dos elementos. E esse aqui está escrito pela descrição da propriedade. Ou seja, não tem problema, né? A ordem deixa os conjuntos iguais. Isso aqui é o primeiro, só voltando aqui, né? Para terminar logo essa parte. A ordem dentro do conjunto não importa. Desde que os elementos sejam iguais, os conjuntos vão ser iguais, tá bom? Um terceiro. Esse aqui já vai mais matemática. Eu vou ampliar aqui, depois eu reduzo ele rapidinho, tá? Só para me escrever. 3. Vai ficar assim. X, tal que 2x mais 1 é igual a 5. E isso aqui também é igual ao conjunto unitário 2. Ah, por que, professor? Por que que isso acontece? Olha aqui, ó. Você tem a equação 2x mais 1 igual a 5. Passa 1 para lá, vai ficar 2x igual a 5 menos 1. 2x é igual a 4, x é igual a 4 sobre 2, ou seja, isso aqui é igual a 2. Então a gente tem a nossa resposta aqui, ó, que é exatamente esse valor. Então, os dois conjuntos são iguais. Aqui a gente tem por descrição da propriedade, aqui a gente tem citando os elementos. É o mesmo caso do de cima, tá bom? Então, a ideia é simples. A ideia é simples, como eu falei para vocês. Depois que a gente vê subconjunto, a gente vai voltar aqui para a gente ver o que é a matemática por trás disso, tá bom? Existe a coisa matemática, que vai complicar um pouquinho a nossa vida aí, tá? Então vamos lá. Subconjuntos. Só para a gente poder facilitar aqui, voltando aqui nos conjuntos iguais, geralmente, como eu falei de diagrama de Venn, dois conjuntos eles vão ser iguais, então a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter uma bolinha. E aqui a gente vai ter, por exemplo, o A e também o B. Então, você vai ter duas letrinhas com a mesma bolinha, entendeu? Por quê? Porque todos os elementos que estão aqui dentro pertencem a eles, tá bom? Então, é assim que é o desenho. O livro não coloca aqui, mas a gente pode escrever, né? Porque essa é a ideia dos conjuntos iguais. Então, subconjunto. Vamos ler aqui. Subconjunto A, um conjunto A, ele é um subconjunto de um conjunto B. Se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Só relembrando aqui, ó, essa palavrinha, se e somente se, ela dá a ideia de reciprocidade, tá bom? Toda vez que você lê ela, reciprocidade. Então, um conjunto A, ele é um subconjunto do conjunto B, se somente se todo elemento de A pertence a B. Uai, professor, mas o do B não pertence a A?
Nesse caso, não. Para ser um subconjunto, só tem que ter a ida, tá bom? A gente não precisa da volta. Então, a anotação é isso aqui, tá? Esse Czinho, eu faço ele um pouquinho mais alongado, tá? Bem mais alongado aqui, ó. Para você não confundir com um C normal, tá? Indicaremos que A é um subconjunto de B. Eu vou até sublinhar isso aqui, ó. A é um subconjunto de B. Também pode ver isso aqui, ó. A está contido em B, ou também A é parte de B. Qualquer uma dessas vale. Como eu falei, esse símbolo aqui, ele é denominado o sinal de inclusão dos conjuntos, ok? Então vamos lá. Graficamente a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó, só para a gente poder entender. A gente vai ter uma bolinha, onde o conjunto grande, no caso aqui, vai ser o B, né? Porque o A é o subconjunto, né? Sub, pequeno, vem a ideia de pequeno. O conjunto B seria o grande, então o preto aqui seria o B. E o azul, ele vai estar dentro do A aqui, ó. Deixa eu fazer uma bolinha bonitinha. O A vai estar bem aqui dentro. Ele pode ser aqui. Tá. Pessoal, uma dúvida, ela vai ser tipo assim, um desenho tipo de uma rosquinha, né? Todos os elementos que estão aqui dentro do azul, eles são de A e também são de B, porque tá dentro da bolinha do B, né? Tá dentro da bolinha do B aqui, ó. Então, tudo isso aqui de vermelho é B. Ou seja, isso aqui também é B. Só que o contrário não vale, né? Por exemplo, se eu pego esse carinha aqui, ele não pertence a A, ele só pertence a B. Essa é a ideia de subconjunto, é uma coisa pequena. Essa coisa pequena mora dentro de uma coisa maior, que no caso seria o B. Ok? Eu tava com uma coisa aqui pra falar pra vocês, acabei me perdendo pra poder explicar isso, mas se eu lembrar eu falo. Então, em símbolos, né? Tudo quanto é a matemática, como eu falei, a ideia de conjuntos é simplificar. Então vamos escrever o símbolo disso aqui, ó. A está contido em B se somente se para todo A, para todo X, né? X pertence a A, implica que X pertence a B. Se você ver, é quase igual, pessoal. A única coisa que difere da igualdade é esse símbolo aqui, ó. Que agora ele não tem aquela outra perninha. É só perninha de ida. Ela só vai. Não tem volta. Então essa é a diferença dos dois. Nossa, ficou bem estranho aqui, mas eu espero que vocês entendam, tá? Vamos aqui para alguns exemplos. O número 1. A e B, ele está contido no conjunto A, B, C, D. Observe, o grandão é esse, ó. A, B, C, D. Aí aqui tem um A e B. Em símbolos a gente já tem isso aqui, ó. A gente tem um conjunto onde tem A, B, C, D. E esse cara aqui seria o A e esse cara aqui seria o B. O pequenininho, o grandão. O pequenininho tá dentro do grandão. Vamos pro 2. Entendeu? Eu espero que sim. 2. O conjunto unitário A, ele está contido dentro desse outro conjunto aqui, ó. E de fato, né? E de fato, a gente tem aqui, ó, uma bolinha. Aí a gente tem um A e o B. Aqui a gente tem outra bolinha. Então esse é o conjunto A, esse é o conjunto B. Aí que vem a coisa legal, né? O 3. A gente tem um conjunto A, B. Ele vai estar contido dentro do AB. Uai, de fato, não é? Só que se você for pensar bem, esse conjunto, ele é igual a esse, mas nada impede do que esse esteja contido aqui dentro. E realmente está, porque vai ter uma bolinha A, B, e aqui vai ter uma outra bolinha por cima. Então aqui é o A e o B, simultaneamente. Olha aqui, ó, um outro conjunto que é um pouco mais,
talvez um pouco mais complicado de você entender. X, tal que X é inteiro par. Ele está contido com X, tal que X é inteiro. Verdade, não é? Porque aqui você tem uma restrição. Uma restrição de que seja par. Aqui você tem os pares, ou seja, todos eles estão aqui dentro. E também você tem os ímpares. Então, esse conjunto aqui é o grandão e esse conjunto é o pequeno. Então, justamente, esse está contido dentro desse. Alguma dúvida? A gente pode ter uma situação onde... Deixa eu colocar mais uma página aqui. Adicionar página depois dessa página aqui. A gente pode ter uma situação que não está contido, não é? Por exemplo, a gente tinha o símbolo do pertence. A pertence ao conjunto A e A não pertence ao conjunto B. Opa, conjunto é maiúsculo. Então, a gente tinha esse símbolo, não é? Para dizer que não pertence. E o contido, tem algum símbolo? Para quem respondeu sim, acertou. Por que ele tem um símbolo? A gente sabe que o contido é isso aqui, ó. O conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto C, no caso aqui, ó, só para... Por isso que eu falo que tem que ser um pouquinho diferente, né? O conjunto C não está contido no B. Então, esse símbolo aqui é o do não contido. É só você riscar ele. Só você corta. Se está contido, você faz o Czinho maior. Se não está contido, você vem e corta. É aqui que eu falo, pessoal. Esse carinha aqui ele tem que ser um pouquinho mais alongado. Para você não fazer confusão quando for C, tá? Em símbolos, né? Como que a gente sabe? Eu sei que dois conjuntos eles estão contidos um no outro quando ele está dessa forma, né? A gente tem uma bolinha e uma bolinha dentro da outra. Então aqui a gente tem o A. Opa, perdão. Pode ser o A e B? Pode. Só que pela definição que a gente está usando aqui é assim, né? A gente tem um A. Quando está dentro assim, a gente sabe que A é um subconjunto de B. Então esse é o símbolo para falar que A é um subconjunto de B, tá bom? Outras situações que não vai ter seria desse jeito aqui, ó. A gente tem um A e o B. A e B. Olha, aqui fura a definição de contido. Por quê? Esse carinha pertence aos dois, beleza. Mas e esse carinha pertence só a A? Como esse carinha pertence só a B. Ou seja, nesse caso aqui, A não está contido em B. A não está contido em B. E nem o contrário, né? B está contido em A. Outra situação que a gente pode ter são esses dois conjuntos aqui, ó. A e B. A gente tem um A e o B. Nesse caso aqui, todo carinha que está aqui dentro é um carinha somente dele. Todo carinha que está aqui dentro é um carinha somente do B. Ou seja, os dois não estão contidos um no outro. Não está contido em A e nem A está contido em B. Ok? Quando isso acontece, a gente fala o quê? Que A é diferente de B. Deixa eu adicionar outra aqui e a gente vai fazer um exemplo. Adicionar página depois dessa mesma página. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui de que não esteja contido, não é? Só para você ter uma noção. O número 1. Vamos supor que a gente tem esse conjunto A, B, C. E eu vou colocar aqui com espaço o conjunto B, C, D e E. E aí a pergunta agora. Esses dois conjuntos, está contido ou não está contido? Dá um segundo para responder. Se respondeu que não está contido, acertou. Então, não está contido. Por quê? Porque nesse cara aqui, ó, a gente tem o B tá aqui, o C tá aqui, faltou o A. Ou seja, para ser contido, o A tinha que estar aqui dentro, mas não está, então não está contido. 2. O A e o B. E aí aqui eu vou colocar C, D, E.
E aí, tá contido ou não tá? Também não, né? Também não está contido. Por quê? Ó, não tem A e nem B. Aqui só tem A e B, aqui não tem nenhum deles. Então, não está contido. Três. X, tal que X é inteiro. Par. E aqui a gente vai colocar X, tal que X é inteiro primo. Nesse caso aqui também não está contido. Observe uma coisa, pessoal. Na primeira situação, a gente tem esse desenho, o segundo desenho, que era isso aqui, ó. Vamos lá, colocar os nomes aos boi. Aqui tem um A, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Aí aqui a gente tem o B e o C, que é comum dos dois, e aqui a gente tem o D e o E. Na segunda situação, a gente tem aquele conjunto separadinho, ó. Então aí aqui a gente tem o conjunto A e o B, aqui você tem A e B, e aqui você tem o C, D e E. Então esse aqui é do 2, o exemplo 2 aí do que a gente fez em cima, e esse aqui é o exemplo 1 que a gente fez em cima. O 3 aqui, ó, voltando aqui no 3, ele segue o mesmo princípio desse desenho aqui, ó, desse desenho, ok? Conjuntos iguais agora usando a ideia de contido. Como que a gente pode falar que dois conjuntos são iguais? A gente viu que um subconjunto, por exemplo, esse elemento aqui, ó, A, B, a gente viu isso, né? Ele está contido no... Perdão, saiu A, B... Ele está contido no A, B. Ah, mas teoricamente eu vi que esse conjunto é igual a esse. Sim. Pessoal, para provar que dois conjuntos são iguais, a gente tem que provar uma coisa chamada dupla inclusão. Então a gente sabe que A é igual a B, e isso aqui só acontece se somente se, né? Para todo elemento. Para todo elemento, o X tem que pertencer a A, e também o X tem que pertencer a B. A gente viu isso. Então, para a gente provar que A é igual a B, a gente tem que usar aqui a dupla inclusão. A dupla inclusão, ela diz o quê? Que A tem que estar contido em B e B tem que estar contido em A. Ok. Vamos voltar ali na sequência de videoaulas. Aqui eu tô trabalhando aqui, ó, nesse cara aqui. Aqui eu vou ter que fazer, entre essas duas aulas, uma aula de exercícios, onde eu quero mostrar para vocês por que a gente precisa de fazer aquilo, tá bom? Então, voltando aqui, a gente tem que usar essa coisa aqui, ó. Então, para me provar que isso aqui, que um conjunto A, ele é igual a B, eu preciso usar essa forma aqui. Eu tenho que provar que um tá dentro do outro e depois provar que o outro tá dentro do outro, entendeu? Porque senão eu não posso falar de igualdade nessa situação. Fala, galera, beleza? Bom, então voltando aqui, né? Já fiz aqui, já copiei novamente aqui as propriedades da inclusão. Já ia fazendo até a vinheta aqui de novo. Vai ser a mesma aula isso aqui, nem que fique grande. Eu vou separar aí por partes, tá bom? Então, como eu falei para vocês aqui, eu acabei de fazer, né? Propriedades da inclusão. A gente vai falar sobre essas propriedades daquele símbolo, né? Quando você pensa em inclusão, é aquele símbolo assim. Também tem um símbolo assim, mas eu não quero estender muita aula. Então, é a mesma coisa, só que aí muda, né? Aqui tem o B, o A. Isso aqui é só você trocar, tá? É como se você estivesse escrevendo o contrário. Mas eu não vou passar isso, não.
O meu objetivo aqui que vocês entendam pelo menos essa primeira parte. Então, sendo 3 conjuntos arbitrários, não é? A, B e C são conjuntos arbitrários, vale as seguintes propriedades. O vazio, ele está contido no A. O A, ele está contido no A. Essa propriedade se chama reflexiva, ou seja, todo subconjunto está contido dentro dele mesmo. É aquela ideia, né? Você tem aqui um símbolo, aqui é A e aqui é A, ou seja, ele é igual a ele mesmo. A gente tem, se o A está contido em B e o B está contido em A, é a questão da dupla inclusão, não é? Um está contido dentro do outro, o outro dentro do outro, ou seja, os dois são iguais. Entra a propriedade aí. A quarta se chama transitiva. Se o A está contido no B, a gente tem isso aqui basicamente, ó. Aqui a gente tem o conjunto A, aqui a gente tem o conjunto B, só que dentro do B ainda está contido o C, então a gente tem um outro grandão aqui que é o C. Ou seja, a A está contido dentro do conjunto C, então essa é a transitiva. Tá, eu vou passar para vocês a demonstração disso daqui. Isso aqui, para quem estiver fazendo uma faculdade, para quem quer aprender um pouco mais de matemática, é assim que a gente vai fazer, tá bom? É assim que a gente estuda matemática. Demonstração dessas propriedades. Eu vou fazer elas porque o vídeo já vai ficar grande mesmo. Geralmente eu tento simplificar. Só que aí como eu vou tentar separar por partes na descrição. Por exemplo, parte número até tal minuto vai falar de tal coisa. Eu vou tentar fazer isso para poder facilitar quem vai estudar. Para não ter que ficar vendo isso aqui, para não dar dislike no vídeo, falar que tá enrolando, coisa do tipo. Demonstração. Então, vamos lá. Primeira demonstração vai ser da primeira parte. Eu vou pegar ela aqui. Cadê? Vem. Copiar. Opa! Copiar. Ajuda aí. Colar. Então, a primeira, dessa daqui, né? Tá, pra gente provar isso aqui, a gente vai ter que usar um artifício chamado redução ao absurdo. Então, eu vou supor que seja mentira, tá? Então, suponha pelo absurdo que o vazio não esteja contido no conjunto A. Se isso acontece, existe um elemento pertencente ao conjunto vazio, tal que o X ele não vai pertencer ao conjunto A. E aqui é que é o absurdo, né? Mas isso é um absurdo. Qual que é o absurdo? Alguém consegue ver? 1 minuto para responder? Se vocês responderam, eu respondo, né? O absurdo é exatamente aí, ó. Pois... Deixa eu colocar uma vírgula. Pois vazio não possui elementos. Portanto, quando você propõe uma mentira e você chega numa mentira mais absurda ainda, então isso se chama prova, redução ao absurdo. É uma demonstração. Redução ao absurdo. A gente propôs um absurdo, chegou num absurdo maior ainda. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é confiar. Portanto, o vazio está contido dentro do conjunto A. Ok? Vamos lá. A segunda propriedade, eu vou pegar ela aqui novamente e vou jogar lá. A reflexiva, né? Só quero isso aqui. Ela é imediata, pessoal. Copiar. Por que ela é imediata? Pela definição, né? X está contido em A. Então, X pertencente a A. Isso implica que todo X para todo X, o X pertencente a A também vai pertencer ao conjunto A. Isso aí é a definição do conjunto, não é? Então, verdadeira aí sempre. Tá, 3. Deixa eu copiar aqui. A 3 ela é imediata também, porém
ela vai ser um pouquinho mais enjoada, porque a gente vai precisar de lembrar a definição, né? 3. Então, vamos lá. Por definição, A está contido em B, não é? Deixa eu só ver aqui como é que é a definição que eu esqueci também. Se A está contido em B, então, para todo, isso aqui é se somente se, né? Para todo x pertence a A, implica que esse x também pertence a B. Reciprocamente, agora B está contido em A, se somente se, para todo x pertence a B, implica que x pertence a A. Então, de 1 e 2, temos que... vou pegar só essa segunda parte aqui, ó. A gente pode escrever agora assim, ó. X, para todo x, né? A gente tem que x pertence a A, se somente se x pertence a B. Ah, mas isso aqui é o quê? Quer dizer que A é igual a B. Então, provado ali a nossa propriedade. A segunda propriedade é a transitiva, não é? A transitiva. Vou ter que pegar outra folha. A transitiva. Então, deixa eu colocar aqui. Adicionar uma página depois. Essa daqui. Então, vou pegar aqui a propriedade 4, copiar ela. Vamos chegar, ajuda aí. Copiar. Colar. Bom, então a gente vai provar essa daqui agora, né? A gente quer chegar nesse daqui. Tá, a primeira informação. A primeira informação é que A está contido em B. O que a gente ganha disso daqui? A gente ganha a seguinte situação, né? Se A está contido em B, então... Cadê a propriedade? Deixa eu lembrar. Para todo x pertencente a A, implica que x pertencente a B. Ah, beleza. A segunda informação é que B está contido em C, não é? Então, a mesma situação. Por definição, a gente tem que para todo x pertence a B, no caso agora, né? Implica que x pertence também a C. Tá. Então, eu vou só reescrever isso aqui da seguinte forma, né? Para todo x, a gente tem isso aqui, ó. X pertence a A, implica que x pertence a B, e isso aqui implica que x pertence a C. Ou seja, eu vou pegar agora só essas duas partes. Eu vou meio que anular isso aqui, ó. Eu vou anular isso aqui e vou pegar somente essas duas partes aqui agora. Então vai ficar assim, ó. Que para todo x, a gente tem que x pertence a A, implica que x pertence a C. Por definição, isso aqui significa o quê? Que A está contido no conjunto A está contido no conjunto C. Então, provamos aí as nossas 4 propriedades. São bem simples de provar. Já tem aí para quem vai fazer uma licenciatura. Então, já ajuda vocês aí a pegar essas ideias de provar conjuntos. A ideia é fazer alguns exercícios de provar essas coisas. Ok? Então, continuando. Conjunto das partes. Por fim, para a gente finalizar, eu vou passar o conjunto das partes, que foi o prometido, não foi? E tudo isso vai sair num vídeo. Vai ficar um pouquinho grande esse vídeo, mas é como eu falei, eu vou tentar editar ele. Eu vou fazer por partes a partes para vocês não ficarem prejudicados. Então vamos lá. Conjunto das partes. Dado um conjunto A, chama-se de conjunto das partes de A. A notação vai ser esse Pzinho feio aqui, ó, com A. Aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. Em símbolos, a gente tem isso aqui, ó. O conjunto das partes do conjunto A são todos os conjuntos X. Nesse caso aqui ele deixou de ser elemento, tá bom? Ele é um conjunto. São todos os conjuntos X, tal que X vai estar contido dentro de A. Então, se você observar, para você ter
conjunto das partes, você precisa de contido. Para você ter a igualdade de conjuntos, você precisa do contido. Tudo gira em torno de contido, é a contingência que faz toda a questão da teoria dos conjuntos, ok? Então vamos fazer alguns exemplos. Exemplo número 1. Deixa eu escrever aqui. Exemplos. Número 1. Então, se A for igual ao conjunto A, um conjunto unitário A, o conjunto das partes, os elementos. Nesse caso aqui, ó, olha que interessante. Os elementos são conjuntos. Os elementos de P de A, fazer esse P é muito difícil. Ai, vai ficar assim, pessoal. Então é aquele Pzinho lá. Eu demoro demais para fazer ele. Então, nesse caso aqui, ó, os conjuntos são quem? O vazio, que sempre vai estar dentro, e também o próprio conjunto. Então, a gente tem dois conjuntos. Nesse caso, pessoal, os elementos desse conjunto, a coisa mais interessante é que são conjuntos, pessoal. Vocês estão vendo a força disso? A gente tem conjunto. Ah, para que serve? Isso aí serve para diversas coisas. A princípio, a gente não vai conseguir ver agora a aplicação imediata. Só que quando você for trabalhar, por exemplo, teoria da contagem, talvez conjuntos, a gente vai ter muitas aplicações para esse conjunto das partes. Então, 2. 2, deixa eu ver aqui. Se eu pegar aqui, ó. Se o A, agora no caso, for dois elementos, A e B. Os elementos são... Vou tentar fazer o P aqui. Ele é alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Então, no caso, o vazio sempre vai ter que estar dentro. Quem mais? O conjunto unitário A, o conjunto unitário B, quem mais? E o conjunto dos dois. Então são esses. 3. Aí agora começa a complicar mais ainda um pouco a nossa vida, né? Se A for igual ao conjunto A, B, C, os elementos são... Vou tentar fazer o Pzinho aqui. Eu tenho que dar um zoom aqui para poder... Cada um é mais feio que o outro, né? Então, vamos lá. Vazio tá dentro sempre. O conjunto unitário de cada um deles. O conjunto duplo, né? Então, AB, AC... Quem mais? BC. E o próprio ABC. Deu 9 aqui? Tem que dar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não, tem que dar 8, tá certo. Oi. Já vai. Bom, então é isso aí, pessoal. Em geral, a gente tem isso aqui, ó, para elementos. 2 elevado a n. Essa aqui é a forma para você saber quantos que tem, por isso que eu sei de cabeça. Um elemento, 2 elevado a 1, 2. Então a gente tem 2 elementos. Deixa eu fazer aqui em cima que na edição vai ter que fazer. Então vai ficar aqui, ó. Em geral, esse aqui, ó. 2 elevado a 1, porque só tem um elemento, tem que ter 2 conjuntos. Aqui nessa daqui, ó, são 2, né? Então 2 elevado a 2 dá 4. Então aqui tem que ter 4. Aqui, 2 elevado a 3 é 8. Aqui tem que ter 8. Se tivesse 4, 2 elevado a 4, 16. Aí quando você for fazer lá o de 4, dá 16. Então é isso aí. Então, pessoal, se gostou, já sabe, deixa o seu like, compartilha aí entre os seus amigos para que a gente possa estar divulgando o canal. E eu preciso de chegar a 5.000 horas de visualização. Então, essa é a missão minha, ok? Então é isso aí, valeu, fui!